Oi galerinha de casa, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galerinha a gente vai continuar a nossa tier list, galerinha. Bom, mais uma vez a gente tá aqui dessa vez na parte 3, a gente tá começando aí na verdade a nossa tier list. A gente ainda parou no tier D, mas a gente vai dar uma acelerada nesse vídeo pra gente ir pelo menos pro tier C. Então vamos tá começando aqui, vamos tá falando do próximo Brawler, porque chegou novo Brawl Pass, chegou skin lendária grátis e a gente precisa falar ainda de muitos Brawlers aqui, né? Então bora tá começando e vamos tá falando de um próximo Brawler que também vai tá ficando aí no tier D depois do Bo. Então vamos começar aí, lembrando, deixa o like, se inscreve no canal, porque cada parte que eu tô fazendo aqui, no final de tudo, quando a gente completar a tier list, eu vou juntar tudo e fazer um compilado mais ou menos aí de 1h e pouco, né? Vai ser mais ou menos aí umas 2 horas. Então se você não tiver paciência, meu amigo, acelera ou vai assistindo cada uma das partes conforme elas vão acontecendo. Então vamos começar logo essa brincadeira e bora lá, galerinha, porque a gente tem muito Brawler pra falar ainda. E continuando no tier D, galerinha, agora a gente vai estar falando da Pan. A Pan, galerinha, na verdade, ela é melhor do que muito Brawler que vai aparecer aqui, viu, galerinha? No caso que já apareceu. E no caso a gente falou aqui de uma Brawler épica, né? No caso de uma Brawler mítica, que é a Janet. E a gente tá falando agora da Pan. Ou seja, a Pan é melhor do que a Janet. Então, isso a gente pode ter certeza aí. A Janet realmente é pior que a Pan. Ela não tem dano. A Pan consegue causar um dano aí no seu inimigo pra conseguir finalizar ele. Ela consegue estar fazendo alguma coisa na partida. Diferente da Janet, né? A Pan, ela consegue estar causando dano. Ela consegue estar carregando a torreta facilmente a longa distância. E a curta distância, meu amigo, ativou o acessório, acabou com o inimigo. Então, com certeza ela também é uma Brawler muito boa para poder estar utilizando em qualquer tipo de modo de jogo, porque qualquer tipo de modo de jogo ela vai estar fazendo um ótimo trabalho na partida. Então, ela consegue carregar a super muito facilmente, consegue estar também utilizando a super para poder estar se curando, e além dela ser uma Brawler com muita vida, como se fosse uma tanque, ela ainda tem um acessório que faz com que cada projétil seu consiga meio que tirar aí um pouquinho da munição do seu inimigo. Então, se for um Brawler assim como, por exemplo, o Watson no level 1, por exemplo, ele vai ficar sem munição nenhuma e não vai conseguir te fazer nada. Agora, não vale a pena você utilizar, por exemplo, no Edgar. Por quê? Porque, primeiramente, a recarga dele é muito rápida e, segundamente, se você usar acessório é porque você tá colado no cara e meio que, com certeza, não vai dar certo a sua estratégia. Então, meio que ela tá ficando aqui no tier D porque é uma Brawler bem mais ou menos. Eu utilizo ela só de vez em quando, bem de vez em quando mesmo, mas é uma Brawler assim que, de acordo com a minha gameplay, ela é uma Brawler muito boa pra estar se utilizando. Então também vai estar ficando aqui no tier D, né, galerinha? Porque é uma Brawler boa de fato, né? Então ela vai estar ficando aqui mesmo. Bom, na verdade, a única coisa que faz ela estar ficando aqui no tier D é que existem Brawlers melhores do que ela. Brawlers que fazem meio que a função de cura melhor do que ela. Ela consegue ser aí uma suporte boa, mas ainda assim existem suportes melhores do que ela na partida. Então, ela também vai estar ficando aqui no tier D. E agora a gente vai para um Brawler que poderia ser melhor, galerinha. Ele poderia ser um Brawler bom, mas na verdade ele tá aqui, galerinha. Por quê? Primeiramente, o Ângelo é um Brawler completamente desesperador e é um Brawler inimigo da minha ansiedade. Sério. Meio que quando você estiver na partida com ele, você precisa segurar para poder causar o seu dano. O dano dele é um dano bem demorado, é um dano assim que para você causar, por mais que seja um dano muito bom, diferente da Nani, que é difícil acertar os projéteis, ele não. Ele na verdade precisa carregar o seu ataque para poder causar o dano máximo. E isso é o que faz ele ser um Brawler muito ruim, galerinha. Por quê? Porque primeiramente a minha gameplay é o quê? Brawler assim que é completamente direto. Meio que apertou, atirou. E se você tentar apertar com ele, ele vai causar o pior dano do jogo. É um dano assim que ele vai apertando e você vai percebendo que ele é um Brawler assim que depende completamente dessa mecânica que ele tem, né? Então ele acaba virando um Brawler, se tornando um Brawler ruim por causa disso, né? Porque ele não tem uma mecânica boa. Na verdade ele tem uma mecânica
apreensiva que não funciona na partida, né? Então ele acaba virando um brawler completamente ruim pra minha gameplay, porque eu sou um cara que gosta de brawlers diretos, que logo atiram e causam dano no seu inimigo. Então um brawler que precisa esperar pra poder causar o dano não é uma boa ideia. Ele não consegue fazer tanta coisa na partida e eu não consigo jogar muito bem com ele. Então ele também vai estar ficando aqui, por mais que ele consiga causar um dos maiores danos do jogo. Ainda assim é um dano bem demorado, você precisa esperar bastante para conseguir causar o dano. Então meio que ele é um brawler assim que é bem mediano, tá na média. Então ele vai estar ficando aqui também sendo um brawler que eu não jogo tão bem, né? Então infelizmente eu não queria estar botando ele aqui, mas eu vou ter que estar botando, né? Então galerinha, ele é um brawler bem mediano mesmo. Ele consegue estar fazendo algumas coisas na partida, mas geralmente ele não faz nada, então também tá aqui no Tier D. E agora, galerinha, a gente vai pra uma brawler que eu só não consigo jogar bem com ela, que é a nossa querida Lola, galerinha. Bom, a Lola, ela é uma brawler que, primeiramente, ela tem um ataque muito bom, galerinha. O ataque dela tem um longo alcance muito bom. Você consegue estar acertando seu inimigo com facilidade a longa distância, diferente do Leon, que precisa estar mais perto do seu inimigo para causar um dano máximo. Ela não, ela pode estar à distância que tiver, ela vai conseguir causar o dano máximo dela. Então é uma brawler muito boa. Bom, o probleminha que ela tem aí é meio que o problema mesmo é o super. O super dela é um super assim que eu não consigo controlar, galera. Eu não consigo controlar, não consigo entender. Eu acho que é um super que eu simplesmente não consigo usar, que é aquele ego. Toda vez que eu vou usar aquele ego, eu sempre me dou mal. Sério, eu tento mirar, eu tento acertar o inimigo, mas simplesmente não dá. Então, meio que eu tento colocar o ego mais próximo possível de mim, porque ele longe, ele não vai funcionar, entendeu? Meio que é por causa disso que ela não é uma brawler tão boa, na minha opinião. Tá aqui no Tier D porque eu não consigo utilizar ela, eu simplesmente não consigo jogar com ela. E a mecânica dela é uma das piores mecânicas do jogo, na minha opinião. É uma mecânica bem ruinzinha, galerinha. A gente não consegue estar jogando com ela em paz na partida. Meio que é bem complicado mesmo a gente estar utilizando essa brawler na partida. Sem contar que eu acho que ela é uma das brawlers esquecidas aí também, né? Porque não dá mais pra estar utilizando ela, porque a mecânica é muito complicada. A gente, só se ela receber uma hipercarga, mas eu acho que ela não vai receber uma hipercarga tão cedo, né? Então, meio que tudo é muito complicado, é tudo muito complicado mesmo. A gente sabe que é bem complicado aí de estar jogando com ela, e com certeza é muito complicado por causa dessa super. Por quê? Porque se o seu ego estiver longe, ele vai causar o mesmo dano que você. Só que vai ser difícil para controlar. E se ele tiver, nem que para controlar, né? E se ele estiver perto, o dano dele vai ser baixíssimo. Então, é melhor que você coloque perto, só que ele não vai fazer quase nada. Ele só vai causar um dano extra ali. Então, meio que a super dela, você usa o seu ataque para poder carregar o seu super, mas o seu super não faz nada. Então, meio que esse é o ruim dessa brawler, eu não consigo usar o super dela. Então, ela acaba se tornando uma brawler de Tier D, mas ainda assim eu consigo estar utilizando ela para algumas partidas, né? Se vocês quiserem aí, podem estar utilizando ela, mas de acordo com a minha gameplay, ela é Tier D. Eu não consigo jogar muito bem com ela, existem brawlers muito melhores que dá para jogar na partida, né? E agora a gente vai estar falando de outra sniper. A gente falou primeiramente do nosso querido Ângelo e agora a gente vai estar falando da Belle, galerinha. A nossa famosa Belle, né? Bom, a Belle, na verdade, ela é uma brawler bem indecisinha mesmo. Eu não sei como eu posso falar dela. Meio que é uma brawler assim que eu só não jogo bem, galerinha. Primeiramente, eu acho o dano dela bem baixo. O dano dela, assim, é um dano comparado com um dos outros, né? É um dano baixo. Segundamente, a super não funciona. Não funciona mesmo com a hipercarga dela podia ter uma ideia legal, podia fazer alguma coisa assim, podia fazer uma mecânica maneira, mas meio que não faz nada. Meio que o efeito que a hipercarga dá é ruim. As melhorias que a hipercarga dá são mais ou menos, até que ajudam a brawler, mas ainda assim também. A super é uma super muito estratégica. Você tem que usar ali bem estrategista mesmo, porque senão não vai dar certo, galera. Meio que ela é uma brawler bem complicada para se utilizar. Então, meio que é complicado mesmo. É só isso, eu não consigo jogar bem de Belle. Eu acho que eu me dou muito melhor de uma Piper ou algo assim do que com a Belle. Então, meio que ela acaba se tornando uma brawler ruim. Então, é isso, galerinha. Ela só é Tier D porque eu acho ela sendo uma brawler meio bosta. É isso. Meio que ela é uma brawler ruim, ela não funciona direito na partida. Ela é uma brawler que você precisa ter muito cuidado quando for jogar com ela, porque é complicado, né? Então,
meio que se você quiser jogar com ela aí, pode jogar, mas eu acho uma Brawler bem complicada de estar se jogando. Inclusive, pelo fato dela ser uma Brawler Sniper, né? Então, complica aí a hora de você estar jogando com ela, porque é uma Brawler bem complicada. Então, você acaba levando a pior aí, geralmente, com ela. Sem contar que também ela tem pouca vida. Então, também vai estar sendo Tier D, mas eu acho que ela consegue estar sendo um pouquinho melhor do que a Lola, né? Então, é isso. Vai estar ficando aqui. E agora nós vamos falar de um Brawler que tá bem aqui no Tier D por besteira, galerinha. A gente vai estar falando do nosso querido Miko. Na verdade, o Miko, ele tá aqui por besteira mesmo, galerinha. Primeiramente, o Miko, ele é um Brawler bem simples de jogar. O super dele é simples, o ataque principal é simples, ele é um Brawler completamente simples. Então, por que ele tá aqui no Tier D? Por que a minha gameplay é tão ruim com ele? Pelo simples fato, galerinha, dele ter 3 munições na partida. É simplesmente isso, 3 munições. Quando você tá jogando de Miko, você vai ter que usar essas 3 munições no seu inimigo. Se você não conseguir finalizar o seu inimigo com essas 3 munições, com pelo menos dessas 3 munições que você tem, você não vai estar conseguindo ganhar a partida. É simplesmente isso. Depois que o Miko usa as 3 munições que ele tem, ele simplesmente acaba. Ele morre, é isso. Você não consegue fazer nada. Por quê? Porque meio que é muito complicado, galerinha. Depois que você usa as 3 munições do Miko, você tá ferrado. Então você sempre tem que deixar uma munição com extra. Por quê? Porque se você não deixar, você vai se lascar. É isso. Você não vai conseguir fazer nada. Por quê? Porque primeiramente que é muito complicado. É muito complicado estar jogando de Miko. Na verdade, ao invés de parecer ser fácil, não é fácil. Ele é um Brawler extremadíssimo complicado, né? Então, nem sei se eu falei certo, mas é muito complicado de estar jogando com ele. Então, ele vai estar ficando aqui. Não adianta falar. Ele vai estar ficando aqui porque é um Brawler muito complicado, galerinha. Ele tem aqui, é meio que isso. Se você não conseguir finalizar o seu inimigo com as 3 munições que você tem, você não consegue ganhar a partida. Ou seja, ou você elimina ele, ou você elimina o seu inimigo com as 3 munições que você tem, ou você morre. É simplesmente isso. Usou, não morreu, perdeu, galerinha. Então você sempre vai ter que estar deixando uma munição extra aí. Sem contar que tem aquele poder de estrela que faz com que você roube, né, uma das munições do seu inimigo. É muito bom você usar esse poder de estrela, porque é um poder de estrela que até te favorece na partida. Mas ainda assim, ele é um Brawler bem complicadinho para poder estar se jogando, porque é muito complicado estar jogando de Miko, galerinha. Então, é isso. É pelo simples fato, por esse simples fato, ele tá aqui no nosso querido Tier D. Porque se não fosse por isso, ele não estaria aqui, galerinha. Na verdade, ele estaria em uma posição muito melhor agora. Ele estaria em uma posição, tipo, lá no Tier A, Tier B. Mas, se não fosse por causa da munição demorada dele, que até faz sentido ele ter uma munição demorada, ele estaria em posições mais altas. Mas, por causa dessa munição, ele vai estar ficando aqui no Tier D, no que prejudica muito ele. Bom, a hipercarga do Miko consegue ajudar ele também um pouquinho na partida, mas o efeito é meio ruim. Mas agora a gente não vai mais estar falando do Miko, e sim de outro Brawler que só tá aqui por besteira, galerinha. A gente vai estar falando aqui do nosso querido Mr. P. Bom, por que o Mr. P tá aqui, galerinha? Primeiramente, o Mr. P é um Brawler assim que... Galerinha, eu acho que ele tá muito esquecido, sério. É um Brawler assim que eu nem lembrava que ele existia, pra vocês verem aí. Eu nem lembrava que o Mr. P tava no jogo, sério. Eu não lembrava desse Brawler, eu achava que ele não existia. Mas ele realmente existe, ele tá aqui no nosso querido Tier D, por quê? Porque primeiramente, isso afeta o Brawler, ele ser um Brawler esquecido afeta ele. Sem contar que também ele ser um Brawler assim que quase ninguém usa, afeta. E agora a gente vai estar falando também da mecânica dele. A mecânica dele é uma mecânica boa, é uma mecânica que ajuda ele na partida, é uma mecânica que faz diferença. Mas o único problema dessa mecânica é o quê? Primeiramente o dano. O dano dele é completamente michuruca, sério. É um dano muito ruim, galerinha, sério. Se você estiver jogando na partida, estiver usando ali o Mr. P, você vai ver que o dano dele é completamente ruim, galerinha. Você vai ver que o dano dele ali é bem baixinho mesmo. É um dano completamente simples. Então, é meio que ele é um Brawler bem simples mesmo. Eu nem sei porque ele é um Brawler assim mítico. Na verdade, eu acho que ele poderia ser um Brawler épico. E o Shade tá melhor do que ele. Então, eu não sei porque ele é um Brawler assim que tá em uma posição tão alta, sendo que ele é um Brawler tão simples, e é só pelo fato disso que ele tá aqui. Mas então,
ainda assim a super dele consegue estar ajudando no jogo, ele vai ganhar uma hipercarga, e sem contar que também o ataque conseguir atravessar as paredes, né, conseguir, meio que, como é que eu posso dizer? Consegue acertar os inimigos através da parede, isso é uma ótima mecânica, então ele é um brawler assim, até que difícil de conseguir estar se lidando, então é um brawler que com certeza merece ficar aqui, né, galerinha? Mas, ele tá aqui no tier D, podia estar em posições melhores, mas ele tá aqui nesse tier, então faz sentido, né? Mas ele tá quase no tier E, então faz sentido ele ficar aqui nesse tier. Então é isso, galerinha. Ele é um brawler bem legalzinho de se jogar. Bom, galerinha, houveram alguns enganos aqui. Na verdade, o tempo todo eu falei que depois do tier D vinha o tier E, mas na verdade, depois do tier D vem o nosso querido tier C, né? Então, eu dei uma confundida aí, mas agora eu lembrei aqui que na verdade é o nosso querido tier C que vem depois do tier D. Então, a gente vai estar falando da porteira do tier D, que é o Chuck. Sério, galerinha, ele tava quase indo pro tier C, mas o Chuck tá aqui no tier D. Por que ele tá aqui no tier D? Por que a minha gameplay é tão ruim? Porque primeiramente, galerinha, ele é um brawler que só funciona em um mapa que é o roubo. Se ele não tiver no roubo, ele não funciona. Ele é um brawler que não funciona tão bem, não consegue causar tanto dano. Ele é um brawler que também a super dele é bem complicadinha de estar se entendendo. Então, é um brawler assim que, galerinha, ele só tá aqui mesmo porque é um brawler complicado que só funciona em alguns locais, né? Ele só funciona em certos lugares na partida, então também vai estar ficando aqui nessa posição, né? Se ele não estivesse aqui, ele estaria em posições melhores, então é isso, ele só vai estar ficando aqui por causa dessa posiçãozinha aí dele, que ele tá ficando aqui, né? Então, é isso, galerinha. Ele vai estar ficando aqui porque é um brawler meio complicadinho de se utilizar. A super dele também é bem específica, então é só no modo roubo mesmo e às vezes no modo zona estratégica. Então, é o Chuck, ele é um brawler bonzinho, mas eu não consigo jogar tão bem com ele. Bom, galerinha, inaugurando o nosso tier C, a gente vai vir aqui para uma brawler que eu acho bem mais ou menos, galerinha, que é a nossa querida Shelly. Bom, os mapas estão começando a piorar para Shelly e ela tá começando a virar aquela brawler nojentinha que ela era antes. Ela não consegue causar tanto dano, não consegue se aproximar dos seus inimigos tão fácil, então ela vai acabar estando aqui, galerinha. Por quê? Porque não tá mais tão fácil jogar de Shelly assim. Se você tentar jogar de Shelly, você vai acabar se dando mal, porque é uma brawler que não tá dando pra utilizar hoje em dia, então você acaba se tornando uma brawler, ela acaba se tornando uma brawler bem ruim, galerinha. Então, galerinha, ela acaba sendo aquela brawler meio mediana, né? Ela não consegue causar tanto dano agora, atualmente. Os mapas estão bem abertos, então ela acaba sendo uma brawler que não consegue estar causando tanto dano, não consegue estar sendo tão boa na partida. Ela acaba virando aquela brawler mesmo que não faz nada na partida, né? Então, ela meio que vira isso aí e infelizmente não tá dando mais pra utilizar a Shelly. Ela tem bem dificuldade pra poder carregar o super, bem dificuldade pra finalizar o inimigo, e ela acaba se tornando aquela brawler nojentinha que a gente conhece, que não consegue fazer nada na partida. Então ela acaba se tornando uma brawler bem ruinzinha, mas ainda dá pra utilizar ela porque ela tá aqui no tier C, então ela tá bem consistente, ainda dá pra poder estar utilizando ela. Eu consigo jogar muito bem com ela, mas ultimamente ela tá sendo uma brawler assim bem difícil de estar se utilizando. Então se você quiser utilizar ela, pode utilizar, mas ela é uma brawler um pouquinho inutilizável hoje em dia, porque não tá tendo tanto mapa fechado, ela acaba se tornando um pouco menos utilizável e acaba se tornando um pouco menos ruim, né? No caso, um pouco menos boa, então ela acaba se tornando assim uma brawler bem mediana, então ela fica aqui nessa posição. Então é isso, galerinha. Se você gostar dela, pode utilizar, mas ela tá aqui no tier C, então pode ser, né? Ela pode ser uma brawler utilizável, mas tá aqui na pontinha do tier C, quase no tier D. Então você entende por que ela tá aqui. E agora, galerinha, a gente vai fechar o nosso vídeo aqui no tier C com o nosso Brock, galerinha. O Brock, ele é um brawler muito bom, ele consegue estar sendo bem utilizado na partida e é por isso que tá aqui no nosso querido tier C. Por quê? Porque na minha gameplay ele consegue estar sendo muito bom, ele consegue estar carregando super facilmente, acertando os inimigos. A única coisa ruim que impediu dele estar evoluindo aí no nosso tier é o fato dele ter pouca vida, galerinha. Se ele não tivesse tão pouca vida assim, não fosse tão cauterado assim tão facilmente, ele estaria em posições melhores. Mas infelizmente ele não tá tão bom assim na partida, então ele acaba ficando aqui sendo bem ofuscado pelos inimigos. Então é isso, mas ele é um brawler muito bom, galerinha.
A hipercarga dele consegue estar dando boas melhorias pra ele. Ele consegue estar sendo um bom brawler. Então é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativam o sininho. E em breve eu vou estar postando todas essas partes juntas. Então é isso, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau.